Então, muito bem, iniciando a aula no dia 19 de março de 2021, né, de banco de dados 2, tá? O que nós temos programado para essa aula? Lá no Moodle, não é aqui, aqui, 19 do 3, né? Aqui. Então, a gente vai começar a trabalhar com laços, né? Eu vou explicar para vocês a questão dos conteúdos de laços. E também veio a questão, como é que foi a atividade que vocês fizeram na aula passada, né? De funções ali, usando a parte de condicionais, né? E acesso ao banco de dados. E, por fim, a gente faz alguns encaminhamentos aí para a próxima aula, tá? Então, como foi, pessoal? Conseguiram fazer a atividade, essa proposta no dia 12 do 3? Tiveram alguma dificuldade? Alguns conversaram comigo, né? Em relação a algumas dúvidas, né? Mas eu não sei como é que foi, no geral, assim, foi tranquilo? Beleza, então. Quando vocês não se manifestam, eu imagino que esteja tudo ok, tá? Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem colocar aqui no chat ou falarem aí no microfone, tá? Fiquem à vontade. Então, assim, ó, a gente viu a parte de funções, né? Depois a gente viu a parte de condicionais, e aí a gente viu a integração, né? Como que nós conseguimos pegar esses dados das tabelas do banco de dados e jogar para variáveis para poder trabalhar com isso, tá? Então a gente viu duas formas de fazer isso, certo? Uma é você pegando a variável e atribuindo direto para, né, vamos pegar aqui, deixa eu abrir aqui só o bloco de notas para ficar pages, pode ser. Vou explicar para vocês isso aqui, porque eu vi que teve algumas questões que a pessoa ficou meio assim, né, para pegar o valor da variável e jogar para o valor de uma tabela, né, e jogar para variável, tá? Só abrir o pages aqui para nós. Deixa eu botar. Então, por exemplo, uma maneira, por exemplo, assim, o nome da minha variável é v tipo, correto? E eu quero pegar, então, por exemplo, lá o CPF from pessoas, where. Imagina que eu quero pegar o CPF de uma determinada pessoa que eu passei por um parâmetro para a função, certo? Where código é igual a dólar, correto? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou atribuindo para a variável vTipo o CPF da tabela de pessoas onde o código é igual a 1. Sempre você tem que cuidar que esse vTipo, muito provavelmente, ele vai ser um tipo, quando eu declarar lá, né? Então, botar lá, declare v underline tipo, quando eu declaro a variável. Eu vou dizer que lá, sei lá, um text, certo? Se você precisar declarar outra variável, você não precisa botar o declare novamente, entendeu? Você pode botar lá, v cnpj, tá? Do tipo text. Entenderam? E assim você vai colocando as demais na declaração das variáveis, tá? Então, lembrando que essa declaração ela é sempre antes do begin, né? Então, é sempre antes do begin e depois do delimitador, correto? Então, você vai ter lá o delimitador do início, tu tem o s, correto? E aqui você vai declarar a tua variável, depois o begin, e daí depois tu tem o end lá no final e fecha a função, tá? Aí, dólar. Olha só, essa é uma maneira. A outra maneira é você utilizar aquela cláusula int. Então você faz assim, select, daí o CPF, daí from pessoas, daí where código
é igual a variável, ao parâmetro $1 que eu estou passando, correto? E atribuo isso para o meu de underline tipo, por exemplo, correto? Então, essa é outra maneira. Sempre lembrando o seguinte, que o retorno dessa consulta, quanto dessa consulta aqui, ó, ele tem que ser somente uma linha, tá? Porque o meu tipo de dados aqui, ele é um text, tá? Ele não é um record. Hoje a gente vai ver como é que a gente consegue atribuir isso para um tipo record, certo? Daí, eu não sei se hoje ou quando a gente for trabalhar com cursores ali, tá? Eu acho que na próxima aula que a gente trabalha com cursores, que daí a gente vê isso aí. Então, olha só, qual que é a diferença desse para esse? A diferença é que se eu precisar atribuir mais um valor, por exemplo aqui, ó, eu teria que repetir, eu teria que pegar isso aqui, eu teria que repetir, ver, sei lá, CNPJ, e vai receber o CNPJ de pessoa, certo? Nesse caso aqui, eu posso simplesmente botar uma vírgula. Eu quero atribuir o CPF e o CNPJ pro VTipo e para o VCNPJ, correto? Então, o que me garante que retorna somente uma linha essa consulta é que o meu código, que é minha primária lá em pessoas, vai ser igual a um valor que eu estou passando para minha função, que é o $1, tá? Que eu estou passando como parâmetro. Certo? Então, eu vi que o pessoal ficou com um pouquinho de dúvida em relação a essa parte de você pegar os dados das tabelas e jogar para variáveis para você poder trabalhar aqui dentro da tua função, tá bom? Ficou claro isso, gente? Sim. Não sei se eu estou escutando vocês. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Sim? Tá, Ficou agora estou claro. escutando, sim. Então tá jóia. Então a gente vai começar a trabalhar um conteúdo da parte de laços aqui, certo? Mas tem algumas outras coisas que são interessantes também. Bom, quando você vai utilizar um laço? É o mesmo conceito, né? Que vocês viram até hoje de laços, né? Quando você tem um conjunto de instruções que vocês desejam que seja repetido, correto? Então isso você vai, para você não ficar repetindo o comando, né? Tu faz através do controle do laço, você controla quantas vezes esse conjunto de instruções vão ser executados, não repetidos, tá? Vão ser executados. Então, começando aqui, ó, a gente tem a possibilidade de mostrar mensagens, certo? Eu não sei se vocês tiveram, que tipo de linguagem, vocês tiveram já Java e PHP ou não? Ou C, né? Vocês tiveram C? Sim. Sim. Tá. Por exemplo, qual que é o comando lá no C que você deseja mostrar uma mensagem para o teu usuário? Por exemplo, assim, eu quero saber se o controle do meu programa passou por determinada parte do meu código, por exemplo. Ou quero mostrar o valor de uma variável. Couch? O cout, né? É o cout, né? Sim. Usam o cout. Lá no PHP, lá, não sei se vocês tiveram PHP, no PHP você usa lá o echo, certo? Lá no Java tu usa um print, né? Print ln, acho que é. Tá? É um comando que mostra alguma mensagem na tela. E aqui no PL/PGSQL, a gente consegue fazer isso utilizando esse comandinho aqui, ó, que é o raise notes. Tá? Esse raise notes, ele permite que você mostre valores de variáveis, né? E até mesmo mensagens do tipo string, correto? Então, nessa nossa função aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, raise notes, eu estou dizendo que o valor da quantidade aqui é quantity, que é essa variável que está definida aqui, que foi inicializada com 30, certo? Então ele vai mostrar, né, vai imprimir 30 na tua tela, certo? Então esse é um comando. Se você não deseja mostrar variáveis, você pode simplesmente ocultar esse percento aqui e a variável, correto? Daí, então, continuando, né? A gente pode definir blocos dentro
dentro da tua programação, tá? Então, o meu bloco mais externo é esse chamado Order Block aqui, certo? Esse Order Block, então, através dos dois sinais, do menor que, maior que, e definindo o nome do bloco, eu posso fazer referência a valores de variáveis que estão dentro daquele bloco, certo? Então, eu estou criando aqui esse bloco, chamado Order Block, e daí eu inicializei uma variável com valor 30, tá? E mostrei uma mensagem que o valor dessa variável, chamada quantity, é 30. Agora eu estou atribuindo para quantity 50, tá? E estou criando um subbloco. Esse subbloco, na realidade, ele não tem nome. Mas como é que o meu controle do meu programa sabe que é um novo bloco? Através do meu begin e do meu end. Então, toda vez que eu tiver um begin e um end, certo? Eu posso criar um novo bloco e posso definir um nome para esse bloco ou não, dessa forma aqui, tá? Então, estou declarando uma variável chamada quantity de novo. Ah, professor, mas daí tu está criando duas variáveis com o mesmo nome? Sim, estou criando. Só que essa variável quantity, ela vai ser específica para ser utilizada dentro desse begin e dentro desse end, certo? Então, nesse nosso caso aqui, então eu estou inicializando essa variável quantity com 80. Daí dentro do meu begin e do meu end eu estou mostrando o valor de quantity. Então, nesse caso, ele vai pegar a quantity, que é essa variável que está aqui, valendo 80, certo? Se eu quero mostrar o valor do quantity que está externo, ou seja, esse valor de 50 aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que referenciar o bloco. Então, orderBlock.quantity. Então, eu estou pegando o valor dessa variável, o último valor atualizado dessa variável, que foi 50, estou mostrando, tá? A partir do momento que eu finalizo o meu bloco, né, que eu tenho o meu end, essa variável aqui deixa de existir. O meu subbloco, na realidade, ela deixa de existir o seu valor. Então, na realidade, o valor que vai estar valendo, se eu referenciar quantity, é o valor da variável quantity que está definido dentro do bloco corrente, certo? No caso de ter o mesmo nome, tá? E daí, então, nesse caso, ele vai mostrar, né, 50. E vai retornar o valor de 50, que é o valor da minha variável, porque eu tenho aqui um returns integer, certo? Então, se eu tenho returns, eu utilizo a cláusula return aqui para fazer o retorno do valor da variável, tá? Tranquilo? Olha só, como é que funcionam os comentários, tá? Se eu botar o traço, ele é um comentário de linha, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou mostrando 30, tá? Mas eu posso também, por exemplo, comentar um bloco. Vamos imaginar assim, eu quero comentar todo esse bloco. Então, eu posso botar barra, asterisco e asterisco barra. Então, significa que todo esse bloco aqui ele está comentado. Então, se eu quero comentar somente... eu quero comentar somente uma linha, correto? Então, eu posso botar o traço, e comentou a minha linha, certo? Se eu quero comentar todo o bloco, eu boto o asterisco barra. Então, barra asterisco. E aqui asterisco barra. Eu estou comentando todo o bloco do meu código, tá? O que é o comentário? É algo que o teu parser de execução ele vai ignorar na hora que ele estiver executando, certo? Na hora que você for compilar o teu código, né? Isso você já deve saber. O que mais? Linha e comentário de bloco. É isso aí. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando comentários de linhas, né? Bom, então agora a gente entra na parte de comandos de repetição, tá? Então, tem comandos de laço simples. Então, nós vamos ver o loop, o while e o for. Tem comandos para a gente poder percorrer vetores. Tá? Então, a partir do momento que você define uma variável e diz que ela é do tipo vetor, você pode percorrer esse vetor utilizando esse laço chamado for each. E tem comando de laços para consultas, correto? Então,
Aqui é o for loop, a gente utiliza quando nós vamos trabalhar com cursores, tá? Isso aí a gente vai ver mais específico depois na aula de cursores daí, tá? Então, começando com o loop ele é bem parecido com o que vocês devem ter visto agora, né? Só que o loop, qual que é a diferença dele? Você entra no laço, né? E dentro do teu laço que você estabelece a condição de saída desse laço, certo? Então, nesse nosso caso aqui, a sintaxe, né, ela é loop e end loop, tá? Uma coisa que eu lembrei agora que eu queria falar para vocês antes aqui, tá? Agora me deu um... Olha só, como é que ele sabe que quando que termina a linha? Por causa do ponto e vírgula, certo? Então, como que ele sabe quais os comandos que fazem, por exemplo assim, até onde que é essa linha do comentário aqui, tá? Por causa do ponto e vírgula. Então, a partir do momento que você dá o ponto e vírgula, ele está indicando que aquele comando finalizou e você está passando para o próximo comando, tá bom? Isso que eu queria falar para vocês. Voltando então aqui em laços, o loop, então ele vai entrar no laço e dentro do teu laço que você vai estabelecer o teu critério de saída. Então, nesse nosso exemplo aqui, ele começa lá, loop, daí eu estou fazendo um teste. Se o count for maior que 0. Então, quando o count for maior que 0, eu dou um comando chamado exit. Esse exit, ele permite que eu saia do laço mais interno, correto? Então, se eu disser exit, ele vai sair desse loop aqui, que é o laço que ele faz parte, certo? Daí um end if e end loop. Tá? Tranquilo aí? Beleza. Tá. Daí eu tenho o while. O que é o while? O while é o enquanto, correto? Então, o while, ele permite... Tá? Esse label que aparece aqui em cima, gente, ó, você pode ver que ele é opcional. Eu posso definir um rótulo para esse laço, como se fosse um nome, entendeu? Depois eu posso referenciar esse laço, né, através desse nome, tá? Mas, assim, difícil a gente utilizar isso aí, mas... Saber. Aqui da mesma forma, eu posso sempre definir um rótulo, um label pro meu laço, tá? Um nome para ele. Qual que é a diferença do while para o loop, tá? O while, para ele entrar dentro do laço, essa condição tem que ser verdadeira, correto? Então, o critério de saída do laço, ele vai estar executando os statements aqui, os comandos, né? Ele vai estar executando os comandos enquanto essa condição for verdadeira. Então, toda vez que ele chegar ao final do laço, quando ele retornar para o início, ele vai testar essa condição. Se ela for verdadeira, ele continua executando mais uma vez os comandos. Caso essa condição seja falsa, ele sai do laço, tá? Então, olha aqui o exemplo, né? Então, while, então eu estou testando aqui se esse amount owned é maior que 0, and esse gift certificated balance é maior que 0 também. Então, se essa condição aqui for verdadeira, tá? Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está entre o while e o end loop. Toda vez que ele terminou as instruções, ele volta para o início, testa de novo a condição. Se for verdadeiro, ele continua. Ah, mas eu posso botar um exit dentro desse... Claro. Se eu quiser forçar uma saída, eu posso botar um exit dentro do while e ele vai sair do while, tá? Independente da condição, essa aqui no caso, tá? Nós temos o for, tá? O for também é outro tipo de laço que nós podemos utilizar, tá? Então, ele segue o mesmo padrão do que vocês viram até hoje nas linguagens de programação. Então, for, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, eu vou testar, por exemplo, assim, se i, né? Se o i for de 1 até 10, tá? Então, ele vai, a primeira vez, entrar no laço, tá? Ele vai mostrar, então, o valor 1, 2, 3, 4, até 10. Quando chegou no 10, ele vai sair fora, certo? Então, o padrão de incremento do contador do laço é 1, tá? Mas eu posso definir o passo que eu desejo que incremente. Por exemplo, aqui, ó, nessa última opção,
eu estou dizendo que o meu laço é reverso, ou seja, ele vai começar do 10 e vai vir até o 1, certo? Então ele vai começar do 10 e vai até 1, através de um passo 2. Então, a primeira passada do laço, ele mostra 10. Depois ele mostra 8, depois ele mostra 6, depois mostra 4, depois mostra 2. Quando chegou no 0, o 0 ele não é mais 1, ele vai sair fora do laço, certo? Então, esse reverse, essa palavrinha reverse aqui, ela vai dizer que o teu laço ele vai sendo decrementado o valor, tá? Mas o default, o padrão, é que o laço vai incrementando, tá? E o padrão é do passo do laço, né? É 1, tá? Então, esses são os laços simples, tá? Daí nós temos um outro comando que é o for each. Então, o for each ele permite que eu trabalhe com arrays, tá? Então, esse array ele permite que eu mostre as posições de um determinado vetor. Então, olha o exemplo aqui, ó. Eu estou criando uma função chamada sun e estou passando para essa função um vetor de inteiros, tá? Ele vai retornar esse int 8, que é um int de até 8 caracteres, tá? Então, esse int, então eu estou definindo aqui s, $, estou declarando uma variável chamada s, do tipo int8, inicializando com 0, tá? Existe essa possibilidade também, de vocês inicializarem as variáveis de vocês, tá? Depois, o x, que é do tipo int, daí faço o begin e o meu end. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Para cada valor de x, tá? Que é meu tipo inteiro, ele vai, na primeira passada do laço, ele vai atribuir a primeira posição para x, a segunda posição para x, do vetor, né? Terceira e assim por diante, tá? Então, até o final do array. Então, for each x in array de $1. O que é o $1? É o meu parâmetro de entrada aqui, ó, que é esse vetor de inteiros que eu passei aqui. Então, daí ele vai loop. Então, o S vai receber o quê? Vai receber o S, que é 0, mais o valor da primeira posição do meu array, que é o valor de x. Certo? Vai fazer um somatório. Daí depois, vai fazer de novo. A segunda posição vai somar com S. A terceira posição vai somar com S e assim por diante. Quando terminou o meu loop, ele vai retornar o valor de S. Então, o meu loop vai terminar quando? Quando chegar na última posição do meu array, tá? Então, se eu precisar processar um array de forma sequencial, eu utilizo esse comando for each para laços, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tá. O for loop, gente, ele é um laço que a gente vai utilizar para trabalhar com cursores, tá? Então, por exemplo, assim, quando o retorno, eu quero processar algo que retornou, por exemplo, de uma consulta, certo? Então, se eu tenho uma consulta, eu tenho vários campos e eu tenho várias linhas dessa consulta, tá? E eu quero processar sequencialmente essas linhas dessa consulta. Então, vamos imaginar assim, eu tenho lá, eu quero saber de cidades, quais as cidades que são da unidade federativa igual a RS. Então, vamos imaginar lá que eu tenho 100 cidades que são do RS. E agora eu quero pegar cada uma dessas cidades e quero varrer elas através de um laço, entendeu? Então, eu quero pegar a primeira cidade, a segunda, a terceira, até chegar na 100 e fazer alguma coisa sequencialmente com essas cidades, tá? Então, eu posso fazer isso usando esse for each. For each não, desculpa, o for loop. Como que ele funciona? Ele vai funcionar assim, ó. For, daí o target, o que ele é? O target é minha variável. Nesse nosso exemplo aqui, ó, o mviews é do tipo record. Lembra que eu falei para vocês? Então, o tipo record, ele vai utilizar o tipo de dados da variável do campo que retornou da minha consulta, tá? Então, o mviews é do tipo record. Então, eu estou dizendo, ó, for mviews in, então, for o nome da minha variável record in, daí a minha query. Então, eu posso botar minha query, ó, select asterisco from tal coisa. Então, o resultado dessa query vai ser armazenado dentro desse record, entendeu? E por fim, finaliza com o loop. Tá?
E daí, entre o for e o end loop, eu vou processar sequencialmente essas linhas. Então, assim, eu faço, ó, quando ele chegar aqui no for, ele vai executar essa consulta e vai jogar para esse mviews. E agora, dentro, ó, ele vai pegar a primeira linha do mviews, a segunda, na primeira passada vai pegar a primeira linha, na segunda vai pegar a segunda linha, na terceira vai pegar a terceira linha, e eu posso executar os meus comandos dessa forma. Tá? Então, esse é o for loop. Tá? A gente vai ver ele depois, novamente, quando nós formos trabalhar com cursores. Tá, tá tranquilo aí, gente? Sim. Por enquanto. Tá. Nós temos um comando, que é um comando continue. Tá? Esse comando continue. Olha o exemplo aqui. Ó. Eu estou dentro de um for e de um end loop, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar no continue, né? E ele vai dizer o seguinte, ó. Continue quando o count for menor do que 50. Então, é como se fosse um break. Ele chega no continue e ele vai testar essa condição. O count é menor do que 50? É. Então, ele vai voltar e não vai executar o que tem abaixo do meu continue. Entenderam? Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele não deixa passar a execução do programa. Tá? É como se fosse um break. Então, ele chega ali e testa a condição. Se essa condição é verdadeira, ele retorna para o início do laço e chega até ali novamente. Testou a condição é verdadeira, retorna para o início do laço, vai de novo. Tá? A partir do momento que essa condição for falsa, ele vai executar as outras instruções que estão abaixo do continue. Então, até ele chegar aqui, ele vai executar enquanto o count for menor que 50. A partir do momento que o meu count for 50, ou 50, né, porque ele é menor, no momento que o meu count for 50, ele começa a executar as instruções que estão abaixo do meu continue, certo? Sem voltar novamente para o início do laço. Tá? E o exit, que eu tinha falado para vocês anteriormente, né, o exit permite que eu saia de um laço. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, loop, né, eu vou testar essa condição, exit. Então, ele sai desse loop. Esse outro loop eu posso também, gente, ó, quando eu vou utilizar o exit, eu posso testar uma condição. Então, ele, ao invés de eu fazer um if, né, e botar um exit dentro do if, eu já posso botar exit quando a minha condição for verdadeira. A partir do momento que essa condição for verdadeira, ele sai do laço, tá? Então, daí eu não preciso utilizar um if e depois um exit dentro deles, entendeu? Otimiza o meu código. E eu também consigo sair de blocos. Tá? Então, por exemplo, assim, exit a block. Eu defini o nome desse bloco chamado aqui a block. Eu posso dizer, eu quero sair desse bloco. Tá? Eu forço a saída baseada em alguma condição que eu desejo. Tá bom? Então, esses são os laços, tá? Então, agora, da mesma forma que eu falei para vocês, na aula para alguns, né? Na aula de dados semi-estruturados, a gente vai terminar esse conteúdo de laços, certo? E depois a gente vê a questão da avaliação, tá? Então, a gente já tem um trabalhinho esse que vocês fizeram da aula passada, a gente vai fazer mais uma agora depois da parte de laços, né? E depois a gente faz uma avaliaçãozinha, um trabalhinho de avaliação para vocês terem a nota da primeira etapa aí, tá? Mas daí a gente vai conversando e é bem tranquilo, assim, nada vai ser diferente do que nós vimos na aula até agora, tá? Então, olha só, o que eu quero que vocês tentem fazer, tá? Nesse tempo que resta aqui para a próxima aula a gente corrigir. Esses exercícios de laços que eu propus aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, olha só, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma função onde são passados dois números, certo? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares entre esses dois números. Então, por exemplo, se eu passar lá o número 2, de 2 a 10, ou melhor, 2 a 6, tá? Então,
quais os números que ele vai me retornar par? Vai me retornar 2, 4 e 6, certo? Inclusive esses números. Então, a quantidade de números pares é 3. Então, vai me retornar 3 como números pares. E números ímpares é o quê? O 13 e o 5. Então, vai me retornar 2 como números ímpares. Então, vocês vão contar a quantidade de pares e a quantidade de ímpares entre esses dois números, incluindo esses números, certo? Depois, vocês vão fazer uma função onde são passados dois números novamente, e daí eu faço duas coisas. Eu faço a soma entre esses dois números e faço a contagem dos números entre eles. Então, por exemplo, lá, se eu passar 2 e 6, eu vou somar 2 mais 3, 5, mais 4, 7, mais 5 dá 12, né? Mais 6 vai dar 18. Então, a soma é 18. E a contagem é quanto? 2, 3, 4, 5, 6. A contagem é assim. Então, eu tenho 5 números e a soma é 18. Então, a função vai ter que fazer... Essa função faz isso. Ela retorna esses dois parâmetros, tá? Então, a primeira retorna o número de pares e ímpares e a outra retorna a soma e a quantidade de valores entre dois números. Hein, professor? Oi. Como é que eu posso fazer, tipo, para retornar os dois valores? Os pares e os ímpares? Você vai fazer assim, ó. Você vai ter dois parâmetros de saída, tá? Quem que falou? É o Giovanni. Giovanni, assim, ó. Deixa eu abrir aqui um documento, tá? Só para mostrar para vocês. Olha só, quando eu criar a minha função, deixa eu botar uma fonte aqui. Ó, quando eu criar a minha função, vou botar lá, create function, sei lá, f de função, teste, tá? Sei lá, o f, eu vou botar aqui, f testa par ímpar, certo? Então, quando eu passar, o que eu vou passar? Eu vou passar um número inteiro de entrada, dois inteiros, certo? Que é o intervalo. E eu vou ter dois parâmetros de saída, tá? Vou ter o out, vou botar lá, out, p pares, que é do tipo int, e eu vou ter um out, que é o p ímpares, que é do tipo int, certo? Então, olha só, quando eu fizer o teste, né, eu vou dizer lá, se vocês forem atribuir direto para a minha variável, vocês vão ter que inicializar ela. Então, vocês vão ter que botar lá, p, underline, pares, é igual a 0, por exemplo, certo? Daí você vai fazer o teste lá e vai atribuir lá, né, que o p pares mais 1, p pares mais 2, entender? Testa se é par, soma no p pares. Testa se é ímpar, soma no p ímpares. A partir do momento que você criou essa função, para te testar ela, você vai fazer assim, select o nome da minha função, que é f testa para um ímpar, certo? Você vai passar os dois parâmetros. Eu quero pegar de 2 e 6, certo? Então, se eu passar dessa forma aqui, ó, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar como se fosse um vetor. Ah, então assim, o número de pares é 2, 4 e 6, 3. O número de ímpares é 2. Ele vai retornar assim, ó, Guilherme. Guilherme, né? Giovanni, desculpa. Giovanni. Tá? Ele vai retornar assim a função, tá? 3,2. Se eu quero pegar separado, eu faço assim, select testa para o ímpar, e daí eu boto um parênteses aqui no início, ó, e outro aqui. E daí eu boto o ponto e o nome do parâmetro de saída. P underline pares, entendeu? E agora eu quero pegar os ímpares. Então eu boto uma vírgula.
E agora eu quero pegar os ímpares, entende? Então, nesse caso aqui, ó, ele não vai me mostrar como um vetor, ele vai mostrar o valor. Vai primeiro mostrar 3, e depois no outro campo do meu resultado, né, ele vai dizer assim, P underline pares, P underline ímpares. Esse vai ser o resultado lá no meu... Então, ele vai dizer assim, P pares é 3, e o P ímpares é 2. Não sei se era essa a tua pergunta. Sim, eu testei aqui e já consegui fazer. Agora deu certo. Eu não sabia que dava pra fazer, tipo, esse do botar entre parênteses e botar o ponto. É. Tu veio Show na de aula bola. passada ou não? Sim, É. acho que eu, Lembra que eu expliquei para vocês isso aí lá? não me lembro, mas agora eu entendi. Será que eu expliquei? Não me lembro também. É, Tá, mas agora deu. mas vocês conseguem fazer dessa forma, tá? Show de bola. Valeu. Mais alguma questão, gente? Então tá. Então nós encerramos por aqui. E daí eu peço que vocês façam esse exercício. Na aula que vem a gente faz a correção, certo? E daí a gente vê a parte de integração desses laços com o banco de dados também, né? E daí depois eu acho que dá pra gente finalizar essa parte de laços aí na aula que vem daí. Certo? Eu peço que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat, só para mim poder dar a presença para vocês daí, tá? Fica mais Ô, fácil. professor, tu consegue voltar ali naquela coisa que tu estava explicando pro Giovanni? Esse? Isso. Viu? E se eu tivesse, por exemplo, duas funções diferentes e eu quisesse concatenar elas ali no mesmo resultado? Eu poderia dar um select f testa, tipo, se tivesse um testa par e testa ímpar. Eu Certo. poderia botar select ali, testa par, ponto, aí alguma coisa, Sim. e misturar isso com testa ímpar. Ah, não. Tu pode. Por exemplo, aqui, Sei lá. a outra função é testa, chama lá, sei lá, f. Eu estou aqui no caso usando a função testa par, testa par ímpar, eu estou chamando duas vezes, tá, Matheus? Matheus, né? Alô? Isso. Tá. Olha só. Eu estou chamando a função testa ímpar duas vezes, mas se tivesse uma outra função, f nova, basta eu botar a vírgula, f9 ela vai, sei lá, vou passar um valor e vai dizer se é positivo ou é negativo. Se eu tivesse uma outra função, eu consigo achar aqui, f nova 2. Passa os parâmetros, entendeu? Isso aqui recebe, conta a quantidade de caracteres ali, entendeu? Ah, tá. Daí, nesse caso aqui, ó, cada posição do meu select ele vai retornar como se fosse um campo da saída, certo? Daí tu fala, se tu quer concatenar dois valores, daí tu tem que usar o pipe. Por exemplo, assim, eu tenho dois valores string, certo? Tem lá o nome, vamos imaginar, eu quero, não sei se por exemplo, assim, eu quero concatenar select, eu tenho o primeiro nome da pessoa, daí eu posso concatenar assim, pipe, quero concatenar o primeiro nome, quero dar um espaço e quero concatenar o segundo nome. Ou, sei lá, sobrenome. Entendeu? Aí lá, from... Aí ele vai mostrar no mesmo campo. Daí ele mostra no mesmo campo. Daí eu consigo... O pipe ele permite que eu concatene isso. Beleza. Acho que tá show, então. Tá. Valeu. Mais alguma questão, gente? Então tá. Então, um bom final de semana para todos aí. Nos falamos, façam o exercício, né? Nos falamos a semana que vem daí, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.